Esse livro é, de longe, um dos livros mais impressionantes, impactantes, incômodos e inesquecíveis que eu já li. O livro dessa semana é A Vegetariana, de Han Kang. Recentemente, a Han Kang recebeu o Nobel de Literatura, então muita gente que não conhecia a autora passou a conhecê-la e A Vegetariana ficou bem hypado por conta disso. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas até então não tinha lido, né? Recentemente foi que eu resolvi criar coragem para ler. Uma amiga minha já tinha lido e disse, olha, lê, porque eu preciso saber qual vai ser a sua opinião sobre isso. E a minha opinião é o que eu já falei aqui no começo. Ele é um livro impressionante. Não é um livro fácil de ler, inclusive eu entendo, talvez eu entenda quem não goste muito, porque no começo você fica meio confuso, porque afinal, não é um livro sobre uma mulher que quer virar vegetariana? Não é só isso. Aí é que tá o X da questão. A gente tem uma protagonista que é a Yeon-gi, acho que é Yeon-gi que fala. Ela é a protagonista desse livro, né? E ela começa a história querendo se tornar vegetariana. Então ela decide que ela vai se tornar vegetariana, não vai mais comer carne, por conta de um sonho que ela teve. E aí o marido dela fica assim, que diabo de sonho é esse, mulher? Deixa de ser louca. E ela, não, mas aí não dá mais pra comer carne, porque o sonho, isso, pipipopopó. Beleza. Tudo teria que ser resolvido se simplesmente tivessem deixado a gata somente ser vegetariana. Mas a galera deixou? Não. A galera não deixou. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, todo mundo se sentiu no direito de se meter na vida dessa mulher por conta dessa decisão que ela teve. E isso só foi se tornando uma coisa muito, muito pior. E não, o foco principal aqui não é o fato dela ser vegetariana. Nesse livro, a Han Kang, ao meu ver, né, eu interpretei dessa forma, ela faz uma grande analogia à questão da mulher na sociedade, tá? A mulher na sociedade coreana. Quando eu tava lendo, me lembrou muito Kim Jeong, nascida em 1982. Tem um vídeo no Instagram do Bafulê Literário falando sobre esse livro, né? Que foi um livro que, quando eu li na época, me deixou muito impressionada. Me deixou com muita raiva também, mas me deixou muito impressionada. Porque falava muito sobre essa questão do machismo, da misoginia, do patriarcado na Coreia, que a gente sabe que são coisas que tem no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil também tem, obviamente, muito. Mas na Coreia, o negócio é um pouquinho a mais, né? E quando eu tinha lido Kim Jeong, nascida em 1982, eu já tinha entendido um pouco disso, porque era uma história meio fictícia, bem fantasiosa em alguns pontos, mas que tocava nessa temática. E aqui em A Vegetariana também, porque a gente tem inicialmente uma história sobre uma mulher que quer virar vegetariana, mas não é só isso. Até porque em nenhum momento a vontade dela é respeitada dentro dessa história. O tempo todo ela tem o direito, ela tem o espaço dela violado pelo marido, pelas pessoas da família dela, que não deixam ela fazer o que ela quer fazer, ser o que ela quer ser. Então a gente vê aí uma grande analogia que a Han Kang fez sobre a situação da mulher dentro da sociedade coreana. Quando a mulher não consegue ter o seu espaço, quando ela precisa sempre estar se mostrando uma pessoa que ela tem que estar lá no papel de a mulher submissa, a filha educada, a esposa obediente, a profissional que é boa, mas não tão melhor que um homem, porque ela não pode ser melhor que um homem. Então, são essas coisas que a gente começa a ver nas entrelinhas. E através da protagonista, a gente percebe que ser vegetariano, na verdade, é o menor dos problemas dela. O livro, inclusive, não é narrado por ela, o que eu já acho que foi até meio que intencional da autora, porque a gente não tem a voz da protagonista. O livro se divide em 3 partes, que é a parte 1, A Vegetariana, que é narrado pelo marido dela, parte 2, A Mancha Mongólica, que eu pesquisei isso, é uma espécie de mancha de nascença que algumas crianças, principalmente asiáticas, têm, mas essa mancha ela vai surgindo, enfim, uma mancha, um sinal, uma coisa aí que vai ser muito importante para a história. E esse capítulo é narrado pelo cunhado da protagonista. O cunhado. E a terceira parte, Árvore em Chamas, que é narrado pela irmã da protagonista. Ou seja, ela mesma
A gente não tem a narrativa dela. No máximo, na parte 1, que a gente tem uns momentos em que ela fala sobre os sonhos que ela tem. Mas a gente sempre tem uma visão de uma outra pessoa sobre o que está acontecendo com ela. E vocês notaram que são 3 partes. 2 partes narradas por homens e uma narrada por mulher. Vocês acham? Chega aqui comigo. Vocês acham que as partes narradas por homens, as 2 partes, elas realmente vão fazer jus à história da protagonista? Deixei aqui no ar a minha pergunta. Antes da gente ir para a parte com spoilers, eu quero lembrar vocês que o Bafulê Literário tem YouTube, Instagram e TikTok. No Instagram e no TikTok, o vídeo com a resenha sai dia de terça e é a versão com cortes, sem spoilers. Já no YouTube, sai no domingo e é uma versão com spoilers, tá? Eu sempre aviso antes, que é pra você depois não cair na cilada de ver o spoiler que não queria e depois ficar dizendo que fui eu que falei. Porque eu avisei, tá avisado. Inclusive, vamos para os spoilers. Bom, que ódio dos personagens masculinos desse livro, né? Que ódio, não posso dizer outra coisa, é que ódio, né? Se você já sente muita raiva lendo a parte 1, que é narrada pelo marido, quando você vai ler a parte 2, que é narrada pelo cunhado, esse cunhado, ele merecia ir pra cadeia. Esse homem, ele merecia ser preso. Merecia que coisas horríveis acontecessem com ele, né? Só a minha humilde opinião. Não, mas sério, então vamos lá. Se você chegou até aqui, é porque você leu o livro, provavelmente. Então, você viu que em nenhum momento a gente tem a voz da protagonista, que é a Yeong, né? E no primeiro ato, né, e no segundo ato, a gente tem as vozes masculinas falando sobre ela. E óbvio que elas não vão fazer jus à história mesmo dela. Na primeira e na segunda parte, a gente vê muito a protagonista sendo tratada como um objeto, né? Na narrativa, logo no começo do primeiro ato, né, da primeira parte, o marido já começa a falar de uma maneira super fria sobre ela, sabe? Você vê que ele não tem amor por ela, ele só olha assim, ela é normal, ela tem um peito pequeno, ela não gosta de usar sutiã, ai, fico morrendo de vergonha, porque a gente sai pros cantos, ela não gosta de usar sutiã, morro de vergonha. Então, e aí a gente vê que ele tem uma visão muito assim, tipo, essa mulher, ela é uma esposa, um mero objeto de decoração que está aqui para me acompanhar e para me servir. E daí quando essa mulher começa a aparentar defeitos, que é quando ela começa a dizer, vou virar vegetariana, e aí ela quer forçar ele a ser vegetariano também, aí ele, não, queridinha, não vai dar de jeito nenhum. E aí ele foi procurar uma ajuda médica, psicológica? Não, ele foi atrás da família dela. Ele foi fazer o que não devia ter sido feito. Inclusive, precisamos falar sobre toda a violência da cena do jantar. É um jantar ou é um almoço? Acho que é um jantar. A cena do jantar com a família, que é quando os pais dela ficam sabendo dessa mania dela e querem forçar ela a comer carne. Gente, aquilo... Eu li aquela parte completamente em choque com o que eu tava lendo, sabe? Porque eu fiquei assim, eu não acredito que as pessoas elas vão chegar a esse ponto. Mas aí eu lembro que, sim, é de se acreditar. Porque a gente tá falando de uma sociedade, não que eu esteja dizendo que em outros lugares não seja igual, talvez seja até pior, mas a gente tá falando de uma sociedade, a sociedade coreana, em que a filha, a mulher, ela deve total obediência à família. Então, no momento em que ela diz pro pai dela que não vai comer carne, o pai dela se acha no direito, sim, de fazer tudo o que ele fez, toda aquela violência, aquela briga, e tapa, e não sei o que. Ele se sente no direito porque, afinal, ele é pai. E ele pode. Não, ele não pode, mas ele também é mais uma pessoa que trata a protagonista como um objeto, assim como o marido dela. Mas nada me preparava para a pior parte, que é o ato 2. Quando o narrador se torna o cunhado. Aí eu fiquei, por que é o cunhado que está narrando essa história? Daí a gente percebe ao longo do livro que o marido da Yeong, ele tinha uma quedinha pela irmã da Yeong. Ele achava a irmã da Yeong mais bonita, né? Mais atraente, tal. Vou dizer que ela era casada, né? Ela era casada com um cara que era até um artista. Enquanto ela era uma profissional muito séria, ele era um artista. Tudo bem, até que vai. Só que aí, no segundo ato, a gente tem esse cunhado que a gente descobre que o cunhado meio que... Ele começa a perceber que ele tem uma quedinha pela Yeong, mais do que pela mulher dele. Ok, beleza. E ele é um artista, daí, né, ele resolve fazer uma coisa experimental, que é um vídeo
com um negócio dos corpos nus e tal, eu já fiquei meio... Ok. E ele encasquetou que ele quer fazer com a irmã da mulher dele, a Young. E aí você pensa assim, tá, beleza, mas como é que ela tá? Ela tá recém-saída numa clínica, né? Porque depois daquela confusão toda do primeiro ato, é dito que ela ficou internada um tempo, aí ela voltou pra casa, ela se separou, né, do marido, ainda bem, pelo menos, né? Mas, gente, você sabe que aquela mulher não tá bem. E na minha visão, este homem se aproveitou muito disso, muito. Inclusive, até aquele desejo que ele dizia sentir por ela, eu até nem acredito que ele tinha tanto desejo assim, não. Na minha visão, posso estar enganada, mas pra mim ficou parecendo que ele só começou a sentir esse desejo por ela depois que ele percebeu que ela tava meio biruleibe, assim, sabe? Como, tipo assim, nossa, ela tá meio assim, né? Então eu acho que ela toparia participar desse meu projeto artístico, artístico barra pornográfico praticamente, né? Porque, assim, eu me senti uma senhora conservadora de 80 anos que participou do 8 de janeiro lá em Brasília, lendo essa parte. Infelizmente eu me senti assim. Mas eu tive essa impressão. A impressão que eu tive é de que ele se aproveitou da protagonista, que estava no momento em que claramente ela não sabia o que ela estava fazendo. E como ela aceitava tudo muito facilmente, ele foi se aproveitando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E se tornou uma coisa nojenta. Se tornou uma coisa nojenta. Não tem outra palavra pra isso. Até o momento em que a irmã dela chega, vê, aí eu achei babado. Porque a irmã dela, a Inri, acho que é assim, pronuncia. A Inri chega e fica horrorizada com tudo que vê e chama. Amigo, chama a camisa de força pra esses dois agora. Foi uma medida exagerada? Não, acho que pra hora não foi não, né? A minha irmã dela meio que... tadinha. Mas o marido, ele merecia era pra cadeia. Nossa, mas aí eu fui pra parte 3. E a parte 3, esta parte é um bálsamo. Porque na parte 3, que é narrada pela Inri, que é a irmã da protagonista, é uma outra coisa. A gente tem uma visão de uma mulher, para começo de conversa, que já muda muita coisa, de uma pessoa próxima, porque ela fica falando muito da proximidade que ela tinha e como essa proximidade se perdeu com o passar do tempo. E você começa a perceber que ela, por mais que ela... imagine que ela perceba que a irmã dela não tá bem, porque sim, a situação da gatinha vai ficando só pior, né? Agora a gata quer virar uma planta, ela quer viver de luz, literalmente, né? Mas mesmo assim, ela consegue ter uma visão muito mais humanizada da protagonista do que todos os outros personagens. E ela é a única pessoa que continua indo visitá-la lá na clínica, né? No lugar onde ela tá internada. É aquela pessoa que ainda continua tentando, se separou do marido, obviamente, que era um estorvo na vida dela, aquele esquerdomacho nojento, né? E ela começa a perceber que ela sempre tentou cuidar dessa irmã. E uma coisa que a gente percebe, ela cuida, ela sempre cuidou de todo mundo, da irmã, do marido, ela era mãe do marido dela, né? Cuidava do marido, ela cuida do filho, ela cuida de todo mundo, mas quem é que cuida dela? Eu achei a personagem da Henry uma personagem, assim, maravilhosa. Porque ela vê aquilo que tá acontecendo com a irmã dela e pensa, para mim ficou parecendo assim, olha, você não tá bem. E eu estou normal. Mas parece que quem tá presa sou eu, não você. Eu achei isso, assim, impressionante. E tem uma parte em que a Henry, ela fala o seguinte, né? De repente se deu conta de que nunca tinha vivido e ficou surpresa. Era verdade, não tinha vivido de fato. Desde o tempo remoto da infância, tudo que ela fizera foi aguentar. E não é isso que as pessoas, que muitas pessoas acham que nós mulheres temos que fazer? Só aguentar. Aguentar calada, porque esse é o seu papel. Será? Mas sim, A Vegetariana não é um livro fácil, tá? Ele é um livro bastante incômodo, principalmente quando a gente... Pra mulher, né, tem alguns trechos que são muito incômodos, que você fica assim, meu Deus, onde é que isso vai parar? Mas ao mesmo tempo que incomoda, você tem necessidade de querer... Meu Deus, onde é que isso vai parar? Você sente vontade de continuar aquela história. E por isso, né, por ter sido essa história que me deixou tão impressionada, tão absurdada, que depois que eu li, eu fui lá naquela minha amiga e falei horrores, olha, falei isso, aquilo, outro.
É por isso que a indicação da semana é A Vegetariana, de Han Kang.